Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todo mundo animado para o nosso aulão de hoje? 9 horas da manhã, sabadão, é dia de estudar, hein, galera? Vamos acordar para a vida, bora lá. Então, pessoal, olha só, vão me dando bom dia e vão me dizendo de onde vocês estão falando, ok? Porque 9 horas a gente começa o conteúdo. Então, vou pedir mais uma ajudinha para vocês. Convidem os amigos para assistir essa aula de graça, né? Tá pagando nada, então bora lá. Vocês falem para mim de onde vocês estão falando, que lugar do Brasil. Então, olha só, pessoal, como vai funcionar a nossa aula hoje, né? Deixa eu passar para vocês o que nós vamos discutir hoje. Hoje, nós vamos falar dos principais, como vai ser essa aula, né? Primeiro a gente vai falar da teoria, vou falar dos benefícios, vou falar do objetivo dos hipopressivos, né? E depois nós vamos fazer prática, beleza? E quem tiver afim de fazer a formação completa da metodologia hipopressiva tem que ficar no aulão até o final. Por quê? Porque hoje eu vou abrir as inscrições ao vivo e online pelo Zoom, ok? Com R$300 de desconto, galera, imperdível, show? Pra galera aí de Portugal, 50 euros no bolso de desconto, hein? Olha que eu tô toda trabalhada no euro, tô muito chique, né? Chique demais eu tô. Então, muito top. Diz uma coisa pra mim. Quem aí tá animado pra aula de hoje? Quem aí tá muito animado e muito feliz? Levanta a mão aí pra mim. Eu tô animado. E vou pedir um favor para vocês, tá? Vou pedir para vocês chamarem os amigos que vocês acham que precisam entender dos hipopressivos. Por quê, Jana? Porque olha só, galera, existe muito conceito equivocado dos hipopressivos circulando por aí. Então essa aula é para você que tem dúvidas sobre hipopressivos, né? Olha a galera animada, eu, é isso aí, eu também tô. Sabadão, né? Então, olha só, esse aulão, gente, é para você que está aí muito confuso, cheio de informações contraditórias dos hipopressivos, ok? Para que a gente possa entender de uma vez por toda quais são os objetivos dos hipopressivos e para quem são os hipopressivos, certo? Então, nesta aula a gente vai falar um pouquinho da teoria, tá? Vou abrir os horizontes de vocês. O hipopressivo, ele é um método que chegou no Brasil com fins estéticos, né? Que funcionam, são importantes, ok? Porém, eles vão muito além, né, dos objetivos estéticos e é isso que a gente vai discutir nessa aula hoje. Então, vocês vão entender quem deve fazer hipopressiva, né? Quem pode fazer, quem precisa, e vocês vão ter uma surpresa muito grande no final, que é isso, né? A gente vai abrir as vagas para a nossa formação online e ao vivo pelo Zoom com desconto de 300 conto. Beleza? Bora lá. Chamaram os amigos já? Sejam todos bem-vindos, com todo o carinho aqui da prof, toda a energia positiva. O que vocês gostariam aí? Quais as dúvidas de vocês? As dívidas ninguém precisa contar não, já bastam as minhas. As dúvidas de vocês escrevam aí pra mim o que vocês gostariam que eu falasse hoje, que eu discutisse hoje, né? Qual é a principal dúvida de vocês que eu incluo na aula de hoje? Show? Então vão dizendo aí pra mim, vão interagindo pra mim, enquanto uma turma vai chamar os amigos. Show? Combinado assim? Bora lá. Se quem tem aderência pode fazer o hipo, a gente vai discutir isso, tá? Precisa fazer hipopressivos. E vocês vão entender o porquê, tá? Se de fato existe eficácia para fechar a diástase, a gente vai falar de diástase também, tá, Rafa? Fica aí, segura aí. Posições dinâmicas. Então, Tati, existem as posições dinâmicas, elas são bem eficazes, tá? Porém, existem contraindicações, tá? Nas posições dinâmicas, por isso que vocês veem poucas posições dinâmicas funcionando, ok? Nas redes sociais, enfim. Bom dia, se quem faz cirurgia plástica pode fazer, se sim, qual o período indicado? Noemi, é fundamental para quem fez qualquer cirurgia plástica ou cesárea, ok? Cirurgias na região anterior do tronco e lateral,
tá? São fundamentais porque geram aderências, geram o campo interferencial cicatricial, então é fundamental para essas pessoas os hipopressivos. E é isso que a gente vai entender nessa aula. Para que servem de fato os hipopressivos, quem pode fazer os hipopressivos, quem deve fazer os hipopressivos, ok? E as contraindicações, porque todo mundo fala que hipopressivo faz tudo na vida, né? Vocês vão entender que não é bem assim. O método é maravilhoso, mas ele tem também suas contraindicações e isso poucas pessoas falam. E isso é muito sério. Então hoje a gente vai entender indicações, benefícios, o objetivo do método, ok? Quem pode fazer, quem deve fazer e, sobretudo, quem não pode. Se liga, tem contraindicação em hipopressivos, não é assim como água, que todo mundo que bebe faz bem. Ok? Hipopressivos existem contraindicações, é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Entendam a importância do método, tá? Como eu disse, é um método que chegou no Brasil com fins estéticos, tá? Está extremamente disseminado com esses objetivos estéticos. Ele tem esses objetivos estéticos, porém é a gente entender, tá? Quais são esses benefícios e por quê? Porém, ele é um método que vai muito além, ok? Dos conceitos que a gente de somente o objetivo estético. E é isso que a gente vai entender hoje passo a passo. A gente vai ficar mais ou menos 1h30, 2 horas aqui discutindo sobre hipopressivos. É uma aula de verdade, ok? É um aulão para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês e para vocês entenderem um pouco dos hipopressivos e quebrarem algumas questões que vocês têm na cabeça por conta de más informações que vem circulando por aí. Beleza? Olha, essa pergunta é extremamente importante. Qual a diferença para as abordagens famosinhas que o mercado oferece com diversos nomes e a metodologia hipopressiva? Gente, eu não gosto de dar carteirada, tá? Eu odeio isso. Mas vou falar para vocês. Procurem e pesquisem nos professores. Quem são os professores que estão ministrando esses conceitos? É blogueiro? É professor? Estudou para isso? Né? Então, esse é a minha grande luta, né? Para que vocês, profissionais do movimento, entendam a importância dos hipopressivos, ok? Sem cometer nenhum grandes equívocos, como a maioria de algumas pessoas é horrível, né? Algumas pessoas vêm cometendo por aí. Então, galera, é o seguinte, a diferença da minha metodologia hipopressiva é que eu sou filiada a uma equipe belga, de William Finet, talvez os primeiros que tenham começado a se atentar para esse campo interferencial da pressão intraabdominal, tá? Nosso método é baseado numa meta-análise, uma revisão sistemática da meta-análise de artigos científicos, com mais de 905 artigos científicos revisados, ok? Por William Finet, 2 osteopatas belgas, ok? Eu faço parte desse time, faço parte da divisão Itália desse time, ok? Então, eu estudo pressões há mais de 10 anos, muito antes da modinha chegar aqui no Brasil, como disse a Rafaela, dos famosinhos começarem a divulgar sobre os hipopressivos e muitos conceitos equivocados, beleza? Então, olha que interessante que a Pri está passando aqui pra gente. Existem lives minhas no meu YouTube, no meu Instagram, aqui no YouTube mesmo. Aliás, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, galera, dá uma força aí pro canal. Todas essas lives ficam salvas aqui, dicas de exercício, fica tudo por aqui, tá bem? Tá bem? Deixem o like, né? É importante. Tem 146 pessoas aqui, só tenho 23 likes por enquanto. Então, bora lá. Então, tem live de 2015 aqui, de 8 anos atrás, já falando de hipopressivos. Então, é uma pessoa que estuda estoura de vez em quando, que estuda hipopressivos há mais de 10 anos, como eu disse para vocês, tá? E que faz parte de uma das maiores equipes do mundo sobre hipopressivos. Então, é isso que eu quero ensinar aqui para vocês hoje, tá? Para que vocês possam entender profundamente o que os hipopressivos fazem, por que eles fazem, tá? O que eles fazem além da estética, que é extremamente importante, os benefícios do hipopressivo, ok? E que vocês percebam a importância de vocês terem esse método dentro dos estudos de trabalho de vocês. Show? Então, olha só, pessoal, vou falar uma coisa para vocês extremamente importante.
tá? Os hipopressivos, tá? Eles servem para quem? Qual é o profissional do movimento que deve fazer a formação hipopressiva? Os instrutores de Pilates precisam conhecer hipopressivos. O Pilates, infelizmente, também chegou no Brasil com poucas informações, com informações às vezes um pouco equivocadas, tá? E como todo exercício físico, ele é um método hiperpressórico. Okay? Ele tem muita alavanca flexora, sobretudo nos alunos iniciantes. Okay? Os torques de extensão e os torques de inclinação e rotação, eles entram nos alunos intermediários para avançar. Então, a gente passa muito tempo com esse aluno iniciante fazendo torques de flexão, o que deixa o método hipopressivo, o que deixa o conceito hiperpressórico. Então, instrutores de Pilates é fundamental que a gente domine o conceito hipopressivo. Um método exclui o outro? Absolutamente não. Pilates tem um objetivo, hipopressivos tem outro objetivo. Bailarinos, profissionais da dança, precisam fazer hipopressivos. Existe uma pesquisa de Caribou que diz que 60% das bailarinas, ok, gente? 60% das bailarinas, dos bailarinos em geral, tá? Tem incontinência urinária de esforço, a incontinência de fadiga antes dos 40 anos de idade. Isso é muito grave, ok? Então, os bailarinos, é excludente do balé? Claro que não, a pessoa vai aprender a dançar fazendo balé, mas ela precisa depois, pensando na sua saúde, os bailarinos precisam fazer os hipopressivos. Atletas de alta performance. Tá? Já existem vários nomes mundiais, como Cristiano Ronaldo, enfim, como vários... aliás, o método hipopressivo começou com Arnold Schwarzenegger, né, há um tempo atrás, né, com o vácuo, né, que ele fazia antes da apresentação de fisiculturismo. Então, já aproveitando o gancho, professores, profissionais da educação física, vocês precisam dominar o conceito hipopressivo. Por quê? Quem trabalha com musculação, altas cargas, geram um aumento da pressão intraabdominal, tá? Porque a gente tem 3 tipos de pressão que vão atuar no nosso peritônio. Uma é a pressão hidrostática, que joga todas as nossas vísceras em direção ao assoalho pélvico, ok? Em direção à linha alba, em direção às vértebras, ok? Posteriormente, e em direção ao diafragma acima. A gente está falando de uma pressão hermeticamente fechada, né? De um conteúdo hermeticamente fechado, onde atuam 3 pressões. A primeira dela é a hidrostática, que joga tudo para baixo, lá para os diminutos músculos do assoalho pélvico, ok? A gente tem a pressão que aumenta por excesso de contração abdominal. E aí a gente entra no reflexo antecipatório de Paul Rhodes, né? Paul Rhodes disse que cerca de 3 a 5 minutos antes de pessoas saudáveis mexerem os braços e pernas, a pressão intraabdominal aumenta para garantir uma maior estabilidade da coluna lombar, ok? E a terceira pressão que existe dentro do peritônio é a pressão vetorial de vísceras, que são ligadas por aumentos, ok? Ligamentos e fáscias. Ali a gente tem muita fáscia, não esqueça, né? Não esqueçam disso. Então é a terceira, as vísceras, existem uma vetorização específica para aumento de pressão. Ok? Então, nós temos 3 pressões que atuam dentro do nosso peritônio. Então, linkando aqui profissionais da musculação, profissionais de LPO, instrutores e praticantes precisam praticar hipopressivos. Fisiculturistas precisam fazer hipopressivos. Por quê? Porque eles precisam ganhar força de abdômen. A atleta precisa fazer hipopressivo. Por quê? Porque ele precisa ter mais força de abdômen. Ok? Ele precisa de mais estabilização por conta do esporte que ele pratica. E todo esporte é hiperpressivo. E quais são os objetivos de uma hiperpressão crônica ali? Né? Incontinências urinárias, diástases. O número de atletas que a gente encontra com diástases só não supera o número de puérperas. Então, olha a importância da metodologia hipopressiva. Ok? Além disso, gente, um método não exclui um outro. Tá? Um atleta precisa fazer os abdominais crunch e precisa normalizar depois as pressões, porque abdominal crunch aumenta a pressão. Um fisiculturista precisa aumentar a força do abdômen
ok? E precisa fazer hipopressivo depois. Um praticante de pilates, uma maratonista, enfim, quem pratica esportes, e o mundo precisa praticar esportes, né? Afinal de contas, a gente sabe dos benesses e dos benefícios dos exercícios físicos, né? Para a nossa saúde mental, para a nossa saúde articular, para a nossa saúde muscular, intestinal, enfim, melhora do sono, melhora da ansiedade. Então, veja bem, o que eu quero deixar bem claro para vocês, um método hipopressivo, ele não é excludente de outros conceitos. É isso que vocês precisam entender. Existe um pouco de rincha, de briguinha, né? Sobre de profissionais de educação física e fisioterapeutas, né? Então, muito profissional da educação física acha que hipopressivos servem para aumentar a força do abdômen. E aí é o primeiro equívoco que eu quero chamar a atenção de vocês, e percebam a importância de se entender a tecla que eu sempre bato, gente. Fisiologia, anatomia e biomecânica, ok? Hipopressivos não aumentam a força do abdômen. Hipopressivos, eles fazem o quê? Eles tiram a sensação de estufamento. A gente tem que lembrar que a gente tem um intestino que ocupa parte do nosso peritônio, uma grande parte do nosso peritônio, ok? Que é um órgão oco, ok? E que responde a excessos de o quê? De distensão, ok? Então, por ser um órgão oco, o intestino, ele reage muito, né, aos aumentos pressóricos. Por quê? Porque a gente se alimenta cada vez pior, porque a gente está cada vez mais sedentário, ok? Porque a gente come comidas industrializadas, porque a gente fermenta mal e porque a gente tem síndromes de aumento de permeabilidade intestinal. Não preciso nem falar aqui da importância do intestino. 80% da nossa serotonina, da nossa dopamina, galera, é produzida no intestino. Olha a importância de se ter um intestino que faça uma boa captação dos nutrientes necessários para o nosso organismo, ok? Funcionando bem. Não só para a gente captar energia, né? Minerais, vitaminas, mas também para a produção de neurotransmissores. E os hipopressivos ajudam demais para quem tem obstipação crônica intestinal, quem tem intestino preso. E a gente vai entender o porquê ao longo dessa aula, certo? Então, olha só, pessoas, é o seguinte, vamos começar do começo, tá? Primeiro, os hipopressivos, eles têm alguns efeitos, tá? Ele é um método, eu sempre costumo dizer, ele é um método. Prestem atenção que eu vou repetir, é importante, tá? A gente entender que ele é um método, e todo método é baseado em várias estratégias. A sucção é somente uma parte delas. O número de sucções que eu vejo de pessoas ensinando para o público final, sem avisar, ok? As contraindicações e, sobretudo, as contraindicações da aspiração e não só a prática do método é absurdo, o que me preocupa bastante. Hipertensos não podem fazer hipopressivos. E eu pouco vejo, tá, profissionais que vendem o método como milagroso para a estética, ok? Como um método emagrecedor, que não é. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Sem dizer para o público final, sem dizer para os alunos, né, que é contraindicada a hipertensão arterial. Qualquer que seja a sua pressão arterial, se ela está aumentada, controlada por beta-bloqueador, é contraindicado. Se você teve um quadro de hipertensão e você ficou sobre manutenção ou sobre check-up constante do seu cardiologista, você não pode fazer hipopressivos, ok? A gente vai entender tudo ao longo dessa aula. Beleza, gente? Então, bora lá. Vamos começar a falar dos benefícios dos hipopressivos. O estético, todo mundo sabe, ele diminui o perímetro de cintura, porém eu preciso deixar claro aqui para vocês, ele não é um método emagrecedor. Pasmem, pois é, ele não emagrece, gente. O que é emagrecimento? Emagrecimento é diminuição da IMC, da massa corporal, ok? Do índice de massa corporal. O hipopressivo, ele não diminui a massa corporal,
ok? O IMC não é diminuído, porque ele não trabalha a força. A gente já falou isso, ok? O hipopressivo trabalha no tônus. A gente vai entender isso também, tá? Ele normaliza o tônus dos músculos que estão em volta do peritônio. Ou seja, dos músculos da faixa abdominal, né? Transverso, oblíquo externo, oblíquo interno, reto do abdômen. Ele normaliza também através das neurodivergências, do relaxamento dos músculos antigravitacionais, ok? Ele trabalha, ele normaliza o tônus da musculatura antigravitacional. E aí eu chamo a atenção para vocês, existem alguns métodos que preconizam algumas posturas melhores para quem tem dor lombar, para quem tem dor cervical, para quem tem lordose. Isso não existe dentro do conceito hipopressivo, ok? O que se deve fazer? Passar por todas as posturas funcionais. Independente se ter hiperlordose, dor cervical, dor lombar, dor no joelho. Não existe postura ideal. Porque, gente, a gente tem que entender o que é músculo antigravitacional. Músculo antigravitacional é aquele que está contra a gravidade. E isso vai depender da postura em que nós estamos. Se eu estou sentado, os meus músculos antigravitacionais são um. Se eu estou em pé, meus músculos antigravitacionais são outros. Se eu estou deitada em decúbito ventral, meus músculos antigravitacionais são completamente diferentes do que se eu estiver deitada em decúbito dorsal. Claro, logo, nos hipopressivos eu tenho que provocar um relaxamento de toda essa musculatura antigravitacional. Em quais posições? Em todas as posições, ok? Funcionais. Ficou claro isso para vocês? Esse é o princípio do método. Não adianta inventar coisas diferentes. O princípio do método é trabalhar com o relaxamento dos músculos antigravitacionais. Todos os músculos gravitacionais que estão, obviamente, contra a gravidade nas posturas funcionais. Certo? Então, bora lá, gente. Vou pedir para vocês pararem de fazer perguntas agora no chat, ok? E prestarem atenção na explicação. Show? Minhas monitoras estão aí, vou pedir para elas não responderem mais ninguém, porque senão vocês não prestam atenção, tá? E a minha ideia aqui é tirar vocês do rol de replicadores de movimentos, ok? Para que vocês possam olhar, né, um conteúdo, um curso e avaliar o conteúdo programático e entender se o que está sendo ensinado ali para vocês é o que vocês esperam, tá? Primeiro mito que a gente vai quebrar e vocês vão entender aqui da metodologia hipopressiva. Hipopressivos têm um objetivo: normalizar a pressão intraabdominal. Só isso. Quem fala que hipopressivo cura diástase, que hipopressivo cura hérnia de disco, que hipopressivo cura escoliose, que hipopressivo cura unha encravada, cuidado. Tá? Hipopressivos têm um objetivo: normalizar a pressão intraabdominal. Tá? A Organização Mundial, porque sim, existe a Organização Mundial da Síndrome Compartimental, ok? Que preconiza que um abdômen normotenso, ele vai estar variando de 5, tá, a 11 milímetros de mercúrio. Né? A pressão intraabdominal, como toda a pressão que existe no nosso corpo, a arterial sistêmica, a venosa, a linfática, né? Ela tem um nível de pressão. Ela tem uma mensuração da pressão, ok? Então, essa mensuração é feita em centímetros de água ou em milímetros de mercúrio. Nossa pressão arterial, por exemplo, o preconizado pela OMS é de 11/8, 11/7, né? É um indivíduo normotenso na sua pressão arterial. Do mesmo jeito, quando a gente fala de pressão intraabdominal e quando a gente fala em qualquer pressão corporal, tá? A gente também tem milímetros de mercúrio como padrão aqui no nosso país, ok? Então, um abdômen normotenso, ele varia de 5 a 11 milímetros de mercúrio. A partir de 12 milímetros de mercúrio, a Organização Mundial da Síndrome Compartimental, a quem o nosso método obedece todos os critérios, ok?
preconiza que esses abdômenes já são hipertensos. E aqui eu quero quebrar mais um mito para vocês, tá? Então a gente já entendeu que o hipopressivo ele só serve para normalizar a pressão intraabdominal, ok? E aqui eu quero quebrar um outro mito com vocês. O problema não é a pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal ela é importantíssima para que andemos, para que sentemos. É ela que melhora a nossa estabilização, ok? Quando o transverso do abdômen se contrai, né, no reflexo antecipatório postural, né, ele aumenta a pressão, aumenta. Lembra que eu falei que um dos tipos de pressão é a gerada pelos músculos, né? Então, quando o transverso se contrai, ele aumenta a pressão intraabdominal, tá? E tudo bem se esse aumento for transitório para a gente se mexer, porque toda vez que a pressão intraabdominal aumenta, é gerado um reflexo, é gerado uma alavanca flexora no nosso corpo, pré-compensada por uma alavanca extensora no nosso corpo. O que quer dizer isso? Quando tem uma corda me puxando pela frente e uma corda me puxando por detrás, as vértebras se aproximam. Os corpos vertebrais, as facetas articulares estão mais próximas. Para quê, galera? Para que a gente tenha mais mobilidade, mais estabilidade, lombar quando a gente se move. Claro, isto é um processo, é um mecanismo de segurança. E isso é absolutamente fisiológico. O grande problema é quando a pressão intraabdominal ela está aumentada de forma crônica. Ela está acima de 12 milímetros de mercúrio. Ok? Então, a gente já sabe que a pressão intraabdominal não é o problema, que o problema é quando ela está aumentada cronicamente. E a gente já sabe que os hipopressivos servem para quê? Normalizar a pressão intraabdominal. E a pressão intraabdominal nunca pode estar abaixo de 5. Nunca pode ser 0, próxima a 0. Senão a gente não teria estabilização nenhuma. A gente seria uma bexiga murcha. Entendam? Bom, então, se ele tem como objetivo somente normalizar a pressão intraabdominal, quando ela está aumentada de forma crônica, o que isso pode causar para a gente? Tá? Primeiro, o que através da metodologia hipopressiva, que são posturas, que são ciclos respiratórios, que são ativações musculares, apneias e, quando necessário, vou repetir, e quando necessário, aspirações e sucções. Somente quando necessário. Tranquilo isso? Não é ficar aspirando o tempo todo, que é hipopressivo. Tranquilo? Então, gente, como a gente faz para atingir esse conceito hipopressórico? O que a gente busca ao atingir esse conceito hipopressórico? Neurodivergências, né? Que está aí no slide aparecendo para vocês, tá? Então, olha só, as neurodivergências são novas, é porque é um método neural. Os hipopressivos são um método neural. O que são os hipopressivos? É um método que busca colocar vocês em simpaticotonia controlada, num estresse controlado, para que a gente possa objetivar como recompensa, ok? Que é gerada pela dopamina, é o melhor método para se gerar dopamina, ok? Endógena, aquela que consegue romper a barreira hematoencefálica e entrar de fato no nosso sistema nervoso, ok? Então, é uma simpaticotonia, é um estresse controlado para a gente objetivar a vagotonia reflexa. E aí, objetivar todas as benesses que o conceito traz para a gente. É isso, de uma forma simples. Isso a gente consegue, por ser um método neural, criar novas divergências para se realizar diferentes movimentos, diferentes tarefas do dia a dia. Por isso ele é um método postural, porque ele melhora a mobilidade, ele melhora a nossa função diária. Ok? Tanto que na formação hipopressiva a gente faz avaliação da mobilidade antes. Vocês sabiam disso? A gente avalia a mobilidade, a gente não fica só olhando ali para o umbigo, para o abdômen.
É importante que vocês tenham essa noção da globalidade corporal que o hipopressivo pode trazer, ok? E o que são essas neurodivergências? O encontro de novos caminhos neurais, tá, para realizar tarefas. E hoje a gente sabe, pelos novos conceitos de controle motor, o quanto a variabilidade motor é bem-vinda, ok? Pessoal, segurem as dúvidas aí, a gente vai chegar em tudo, tá bom? Deixe minhas monitoras em paz. No final, a gente vai responder tudo. Tô com 2 monitoras aqui ao vivo, ok? Tô com uma modelo pra gente fazer a aula daqui a pouco. E daqui a pouco a gente vai esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Show de bola? Prestem atenção, crianças. Saiamos do rol de replicadores de movimento. Vamos entender o conceito e aí vocês próprios vão poder responder se ele é um bom método para diástase, se ele é um bom método para incontinência urinária, para prolapsos viscerais, ok? Prestem atenção aqui na tia Jana, crianças, por favor. Então, neurodivergências é uma das benesses do conceito hipopressivo, ou seja, melhora de função. Relaxamento dos músculos antigravitacionais. A gente já falou. De quais músculos antigravitacionais? De todos que pertencem às nossas tarefas de vida diária. Em pé, sentado, decúbito lateral, 4 apoios, ok? A gente tem que relaxar toda essa musculatura antigravitacional para ter maior função. Músculos em tensão, eu sempre falo isso e não me canso de repetir. Músculos fora da sua curva de comprimento e tensão, isso é fisiologia pura, segundo ano de faculdade, hein, galera? Músculos que estão fora da sua curva de comprimento e tensão perdem a sua capacidade tanto de contração, tá? Por quê? Porque eles perdem a sua capacidade de relaxamento e influenciam direto na fisiologia de contração muscular. Se o músculo não relaxa, não tem troca de potássio, não tem entrada de cálcio, não despolariza a membrana, a gente não tem uma próxima contração efetiva, ok? Então o método, ele trabalha nesse relaxamento desses músculos antigravitacionais, ok? Além disso, como eu disse anteriormente, ele estimula o sistema neurovegetativo simpático. Ok? Lembra que eu falei? A gente coloca o paciente num estresse controlado. Todo mundo lembra que a simpaticotonia é o nosso sistema de luta-fuga, né? No nosso sistema neurovegetativo. É ele que nos coloca aptos e preparados para a luta de vida diária. Ok? Então, a gente coloca os nossos alunos durante a aula dos hipopressivos num estresse controlado, objetivando sempre a vagotonia reflexa. Certo? O que mais que a gente consegue com os processos hipopressivos? Com o método hipopressivo, a gente gera uma diminuição das pressões intracavitárias. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Nós temos 3 cavidades dentro do nosso corpo. Cavidades que são hermeticamente fechadas e que protegem estruturas extremamente importantes para a sobrevivência da nossa espécie e da manutenção da nossa vida. Então, a primeira cavidade é a cavidade abdominal. Nela estão todos os órgãos, vísceras e glândulas localizados abaixo do diafragma. Então, intestino, fígado, estômago, baço, intestino grosso e delgado, vesícula, todos esses rins, suprarrenais, tudo isso está localizado dentro da nossa cavidade abdominal. Além disso, nós temos também os nossos órgãos de perpetuação de espécie, fundamental para a sobrevivência da nossa espécie no planeta Terra. Então, o que significa isso? Que dentro da pelve a gente tem nossos órgãos de perpetuação, útero e ovários para as mulheres e próstata para os homens. Todas essas vísceras que eu citei para vocês e glândulas que eu citei para vocês ficam hermeticamente protegidas por um saco chamado de peritônio, ok? Banhado de líquido intersticial, onde existem fáscias, omentos, ligamentos, ou seja, estruturas de tecido conjuntivo que precisam estar funcionando bem.
A segunda cavidade que nós temos é a cavidade, e aí quando essa pressão nesta cavidade inferior aumenta, essa pressão existente na cavidade inferior nós damos o nome de pressão intraabdominal. Show? Segunda cavidade que nós temos, a pressão intratorácica, tá? Ou a pressão transtorácica, que é aquela que é gerada, tá, pelos nossos pulmões e pericárdio, que é revestido e fechado hermeticamente também, tá, pelas nossas pleuras, tá? E a gente sabe que toda a nossa respiração, a entrada e saída de ar, né, a melhora da perfusão no nosso corpo, para que a gente tenha oxigênio, para produzir ATP, condição fundamental para a nossa sobrevivência e energia, ok? Depende da nossa captação de oxigênio. Tudo isso é feita pelos pulmões, enfim, pelos órgãos responsáveis pela respiração, ok? Então ali nós temos a segunda pressão, que é a pressão intratorácica. E nós temos mais uma cavidade hermeticamente fechada que protege o nosso sistema nervoso, onde dentro estão a medula, encéfalo, diencéfalo, telencéfalo, né, o neocórtex, a ponte, tudo ali está dentro da nossa calota craniana, que de novo é protegida pelas meninges e se tem um líquido licoriano que circula por ali. Então nós temos também a cavidade craniana, intracraniana, ok? Que é o que nós conhecemos, que uma vez aumentada a pressão ali nessa região, a gente conhece como pressão intracraniana. Essas três pressões, elas são codependentes. O que quer dizer isso? Que toda vez que eu aumento a pressão em uma dessas três cavidades, eu aumento nas três cavidades restantes. E vice-versa. A vice-versa é verdadeira, ok? Então, olha só, quando eu diminuo a pressão intraabdominal, eu diminuo a pressão intracraniana. Então, aí vocês já começam a pensar na prática diária de vocês, dentro dos pacientes que estão dentro dos nossos espaços de trabalho, que tem cefaleias hormonais, mulheres no período menstrual, cefaleias cervicogênicas por excesso de tensão do trapézio, das fibras superiores, ok? E acaba gerando, né, uma ativação, porque a gente sabe que não é só a faixa abdominal que atua na pressão intraabdominal, mas também os músculos que funcionam ali na cavidade, que circundam a cavidade intratorácica. Tá? E esse é mais um grande diferencial do nosso método. Nós somos o único método do mundo que somos autorizados por William Finet, que é uma marca registrada. Então, quem copiar vai ter problemas com a justiça internacional, não é comigo, ok, com a justiça belga. E aí, que trabalha com uma série muscular que se ativa toda vez que a pressão intraabdominal está aumentada. E qual é essa série muscular? Trapézio, fibras superiores, escalenos, esternocleidomastoideu, ok? E intercostais. Importante que vocês entendam, tem muita gente que passa pra gente que quando a sucção está bem feita é porque a nossa fúrcula external está aparecendo e o nosso ECOM está saltado. Isso é um equívoco, porque o ECOM ele é participante da série muscular. Então, quando o ECOM salta, significa que a série muscular está ativada. Então, se a gente fizer hipopressivos com a série ativada e com o ECOM aparecendo, a gente está enxugando o gelo. Vocês sabiam disso? O paciente vai embora, o aluno vai embora, vai retroalimentar essa série. Porque não houve ativação da série muscular, que tem como característica, cada vez que o músculo da série está hiperativado, toda a série está hiperativada. E participa dessa série também o transverso do abdômen. Então, se eu deixar o meu aluno ir embora da aula de hipopressivo com o esternocleidomastoideu, com escaleno e trapézio fibras superiores em excesso de ativação, durante a semana, mesmo fazendo os 5 minutos diários de manutenção, ele vai voltar de novo com a pressão intraabdominal aumentada. Ou seja, é uma série que se retroalimenta e a gente não consegue quebrar esse ciclo,
Ok? Ficou claro isso? Vocês vão tornar o paciente dependente de vocês a vida inteira. O pior, os alunos vão sair daí falando para vocês que os hipopressivos não resolveram nada. Olha que triste, tá? Além disso, né, a gente vai ter a ativação da faixa abdominal e do assoalho pélvico involuntariamente. Tem muito método também que divulga por aí que para você fazer as sucções, as aspirações, você precisa estar com o assoalho pélvico contraído. Pelo amor de Deus, não. Tá? O que acontece com os músculos da faixa abdominal e aí as diástases, as hérnias umbilicais e as hérnias inguinais vão aparecer por isso, é que a gente tem uma distensão do peritônio, sobretudo por conta do excesso de gases, ok? Dessas vísceras ocas, sobretudo no intestino, e pelo aumento de volume das vísceras, dos órgãos maciços, como fígado, como estômago, se eu tiver uma gastrite, ok? Se eu tiver qualquer disfunção gástrica, ok? Eu vou ter um aumento da pressão intraabdominal de forma crônica, tá? Que vai gerar uma distensão no peritônio e que vai fazer com que os músculos da faixa abdominal transverso, tá? Oblíquo externo e oblíquo interno se distendam, porque a prioridade são as vísceras. Uma vez que esses músculos se distendem, de novo, fisiologia muscular, a gente tem o quê? A gente tem o reflexo de estiramento ativado. Ou seja, se eu tenho um aumento da pressão dentro do meu peritônio, os meus músculos do assoalho pélvico e da faixa abdominal vão estar distendidos e fora da sua faixa de comprimento e tensão, respondendo ao reflexo de estiramento para que eles não explodam. Então, o que acontece? De novo, um ciclo vicioso. Aumento da pressão intraabdominal, distensão desses músculos. Reflexo de estiramento, OTG, vai mandar os órgãos tendinosos de Golgi, vai mandar para o nosso sistema. É um arco-reflexo quase simples, vai mandar para a medula. Olha, contrai mais, porque senão a gente vai explodir, vai romper os tendões, ok? E aí o que acontece? Esses músculos recebem uma informação de mais contração. Mais contração aumenta a pressão sobre o peritônio, que vai se distender mais e vai solicitar mais distensão desses músculos, que vai desencadear um novo reflexo de estiramento. De novo, um ciclo que a gente não consegue romper, ok? Não basta normalizar a pressão intraabdominal, tem que desativar a série, beleza? Por isso, por consequência disso, quando a gente retira esse reflexo de estiramento do assoalho pélvico e dos músculos da faixa abdominal, eles passam a trabalhar dentro da sua curva de comprimento e tensão normal. Por isso, quando eu faço hipopressivos, eu não posso estar com a faixa abdominal contraída, tampouco com os músculos do assoalho pélvico contraídos, ok? Bom, sobe aqui para mim um pouquinho, Pri. Bom, ele é um método. Então a gente falou das questões posturais, a gente falou das questões viscerais, e eu quero dar uma informação extremamente importante para vocês, tá? As questões viscerais. Não sei se vocês sabem, eu sempre gosto de citar essa pesquisa. 33,3%, tá, dos pacientes que estão dentro do seu espaço de trabalho, seja uma academia, um estúdio de pilates, uma escola de balé, um box de crossfit, seja o que for, que está procurando uma melhora da sua dor, tá? 33,3% da sua dor musculoesquelética, entendam o que eu estou falando? A pessoa chegou dentro do seu espaço de trabalho com uma dor simples no joelho, tá? Com uma pubalgia, tá? Com uma síndrome do impacto, tá? 33% desses pacientes que estão te procurando por essas dores e disfunções musculoesqueléticas, tá, respondem a uma subcategoria de dor crônica, que é a de origem visceral, a dor secundária à origem visceral, ok? Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? De cada 10 alunos que tem dentro dos espaços de vocês, 3,3 não vão responder a nenhuma manobra
articular, ligamentar, tá? O que acontece? Ele vai responder a uma simples... Ele pode estar gerando aquela dor por uma simples disfunção dos órgãos, vísceras ou glândulas. É o que nós chamamos dos pacientes disfuncionais gástricos, ok? Que nós, fisioterapeutas, não estou falando de patologia, quem trata de patologia é médico, quem trata de disfunção é fisioterapeuta. Então, quando a gente fala de disfunção, ok? Gástrica, somos nós que temos que atuar. Às vezes é simplesmente uma falta de mobilidade visceral que está gerando aquela dor referida, tá? Por uma falta de normalização diafragmática. Às vezes é uma obstipação crônica, um intestino que não funciona bem, ok? Que está gerando uma dor visceral, né? Uma dor músculo-esquelética de origem secundária visceral. Então, olha a importância, gente, de vocês terem esse conceito debaixo do guarda-chuva de vocês, para que vocês possam atingir o máximo possível, tá? De alunos, de potenciais pacientes que vocês têm dentro dos espaços de trabalho de vocês. Ok? E como eu disse no começo, seja profissional de educação física, seja fisioterapeuta, seja profissional da dança, nós temos que ter esse domínio. Beleza, gente? E por último, não mais importante, a gente tem entropia nesse método. Ele é um método que acaba por gerar muita entropia. E quem não sabe o que é entropia é uma das leis da termodinâmica. Ou seja, cada vez que nós temos um sistema físico fechado, que é o nosso corpo, ok? E se aumenta o calor nessa região, porque afinal de contas a gente está fazendo um exercício, hipercapneico mais um exercício, hipercapneico é um exercício com privação de oxigênio, tá, gente? Então, ele é um exercício que tem um aumento metabólico, como qualquer outro exercício. É o melhor método para emagrecer? Não, mas ele gera também noradrenalina, tá? E vai gerar um aumento metabólico. Então, quando a gente busca, né, quando a gente está na postura, fazendo o padrão respiratório e as ativações necessárias, é importante que a gente entenda que a entropia vai ser gerada nesse sistema. E a entropia é um sistema físico extremamente importante que serve para jogar fora do nosso sistema energia ruim e captar a energia boa e transformá-la em energia cinética, que será armazenada nos nossos tendões para a geração de movimento. Ok? Olha que interessante a fisiologia do método e olha que importante a gente entender dos benefícios que o método pode fazer. Além disso, por ser um exercício hipercapneico, ele produz proteínas do grupo das catecolaminas, que só são produzidos em exercícios físicos de baixíssima intensidade. Perdão, eles não são só produzidos em exercícios físicos de baixíssima intensidade, mas nos exercícios hipercapneicos, como os hipopressivos, ok? Por serem de baixíssima intensidade, são os exercícios físicos que mais produzem dopamina. Se alguém puder me dizer qual é o principal problema da humanidade hoje em dia, tá? Que não seja a saúde mental e a falta de produção de dopamina e serotonina, ok? Responsável por depressão, Parkinson e qualquer outros distúrbios como toque, princípios das patologias da saúde mental, levanta a mão. Né? Em toda a população mundial, é uma população que sofre hoje em dia de níveis de ansiedade alta, né, de depressão e por aí vai. Então nós temos um método na mão capaz de produzir muita dopamina, ok? De normalizar o intestino, ok? Desde que não haja uma patologia por detrás, certo? Gerando o quê? 80% do nosso intestino produz serotonina. Então, olha o método fantástico que a gente tem na mão para a gente pensar, né, que é simplesmente um método estético. E nada contra a estética,
Se está tudo bem com o sistema do indivíduo que vai praticar o hipopressivos, ele não tem problema nenhum. Ele só quer normalizar a pressão intraabdominal, show de bola. Ele só quer captar receptores e neurotransmissores bons que são produzidos em qualquer exercício físico, como os nossos serotonérgicos, como os nossos exercícios, como os nossos opioides endógenos para melhora das dores, como as nossas dopaminas, como as nossas serotoninas, como as nossas encefalinas e por aí vai. Tudo isso é produzido durante o exercício físico e também durante a metodologia hipopressiva. Conseguiram entender a importância do método? Percebe que vocês vão precisar, vocês precisam ter esse conceito debaixo do braço de vocês para que vocês possam ajudar muito mais pessoas do que vocês já imaginam, do que vocês já ajudam, perdão. É um método primordial que veio para ficar e que, de novo, não é excludente de nenhum outro exercício físico. Ele é complementar, porque ele é um campo interferencial que está sendo estudado há cerca de 30, 40 anos. Então é importante que a gente entenda que é um conceito novo. Certo, gente? Bom, eu vou falar agora das contraindicações do método, tá? E depois a gente vai falar, a gente vai fazer nossa aula prática. Então, olha só. Indícios de quem pode ter uma pressão intraabdominal aumentada de forma crônica. Quem possui hérnia de hiato, hérnia inguinal, hérnia umbilical e hérnia de disco. Tá? E lembra que eu falei que a pressão intraabdominal, por ser integral, distribuída por todos os componentes do conteúdo, porque ela não responde às leis newtonianas, mas sim os padrões de Blaise e Pascal, tá? Ela é uma pressão fluídica, tá? Então, existem hérnias de disco que podem ser causadas por aumento da pressão na região retroperitoniana, onde fica a nossa coluna vertebral. Quem tem refluxo gastroesofágico, 44%, tá, do fechamento da cárdia para a evitação do refluxo, tá, é feito pelo nosso diafragma crural. E o método é um método normalizador do padrão respiratório e do diafragma respiratório torácico. A gente sabe que a gente tem 7 ao longo do tronco. Hoje eu só vou falar do torácico, né, que é o nosso respiratório principal. Tá? Então, quem tem constipação, uma das funções do diafragma é massagear o nosso intestino, sobretudo o cólon transverso do intestino grosso. Então, ele ajuda demais em pessoas que têm obstipações crônicas. Pessoas que têm tumores, tá? Benignos, cistos, tá? Miomas, tá? Coisas esquisitas, verrugas, né? Cicatrizes, aderências dentro do peritônio, sobre aquelas que eu já citei, sobretudo aquelas que eu já citei, geradas por cicatrizes, por cirurgias, retiradas de órgãos, precisam fazer hipopressivos. Ok? Porque tem aderências e aumento crônico da pressão intraabdominal. Eu nem vou citar abdominoplastia e cesárea, tá, gente? Que são as duas cirurgias em que mais aumentam pelo tanto de campo interferencial que uma cicatriz de uma abdominoplastia e de uma cesárea é capaz de gerar. Pelo tanto de tecido conjuntivo que é cortado, ok? E que precisa ser regenerado após essa cirurgia. Então, todos esses pacientes que estão dentro desse rol são pessoas que possuem pressão intraabdominal aumentada de forma crônica. Olha que importante. Próximo para mim, Pri. E quais são os benefícios do método? Já que ele só serve para diminuir a pressão intraabdominal, é importante que a gente saiba que a pressão intraabdominal aumentada de forma crônica gera tudo que eu citei anteriormente, no slide anterior. Então, vejam só que interessante. Quando a pressão intraabdominal está normalizada, né, o que eu tenho de benefícios do método? Diminuição das sequelas normais do puerpério. Então, mulheres em puerpério são as mulheres que... o puerpério, né, a gestação, é um evento fisiológico que mais aumenta a pressão intraabdominal de forma crônica. Tá? Existe um embrião se desenvolvendo ali, que vai se transformar num bebê, que vai crescendo, crescendo, crescendo e vai aumentando a pressão intraabdominal de forma crônica. Depois que esse bebê nasce, precisa-se haver uma reorganização desse corpo, porque a pressão intraabdominal
que estava aumentada durante a gestação, né, ela não consegue se regularizar imediatamente no seu tecido conjuntivo em todos, desde músculos, fáscias, vísceras, né? Eles precisam ser reorganizados. Então, mulheres em puerpério fazem a metodologia hipopressiva. E gestantes fazem para controlar e prepará-la para um parto normal. Olha que interessante isso, tá? Então, mulheres gestantes precisam fazer a metodologia hipopressiva. Claro, assim como Pilates e qualquer outro exercício físico, tá? É uma aula diferente da aula que vocês vão fazer hoje. Tá? É uma aula adaptada para o trimestre da gestante, mas é fundamental que a mulher faça. Ok? Redução do perímetro da cintura, simplesmente pela retirada do estufamento e a retirada do reflexo de estiramento, que eu já falei, a gente já discutiu nessa aula anteriormente, ok? Não é emagrecimento, é uma diminuição, é uma redução do perímetro de cintura, que pode chegar a 12 centímetros, 14 centímetros, dependendo do nível de estufamento, de extensão abdominal, da disfunção que essa pessoa tem no intestino, tá? Pode chegar até 12 centímetros, então é um efeito estético bacana, e que as mulheres ficam desesperadas e apaixonadas pelo método. Melhoria da postura, da função postural, lembrando que não existe postura ideal e nem perfeita, mas existe uma melhora funcional. Por quê? Porque a faixa abdominal, ela deixa de estar trabalhando distendida, fora da sua curva de comprimento e tensão, ok? Sem ativação do reflexo de estiramento, e ela volta a funcionar conforme diz o reflexo antecipatório postural. Cerca de 2 a 3 milissegundos antes da gente contrair braços e pernas, existe um ligeiro aumento da pressão intra-abdominal realizada pelo transverso do abdômen, extremamente importante. Ok? E além disso, a gente já falou também nessa aula que é o transverso do abdômen que melhora a estabilização. Ok? Então, a gente precisa ter um transverso funcionando bem, uma faixa abdominal funcionando bem, para que a gente tenha uma boa proteção de estabilização da lombar. Tá? Uma melhor estabilidade da coluna lombar. Além disso, presta atenção aqui. Lembra que eu falei do peso hidráulico das vísceras caindo no assoalho pélvico? Em incontinências urinárias de esforço ou de fadiga, simplesmente, quando a gente retira esse excesso de pressão, jogando todas as vísceras para cima do assoalho pélvico, a gente retira a pressão hidrostática funcionando sobre o músculo sobre os músculos do assoalho pélvico. E, de novo, a gente retira desses músculos do assoalho pélvico o excesso de ativação, que volta a funcionar. Entende a diferença entre fortalecer músculos do assoalho pélvico e músculos da faixa abdominal, como é divulgado por muitos conceitos por aí, como eles voltarem à fisiologia? É isso que o hipopressivo faz, beleza? Então, ele melhora o tônus dos músculos do assoalho pélvico e da faixa abdominal. E não ganho de força. O hipopressivo não adiciona sarcômeros, nem de forma sarcoplasmática, nem de forma sarcomérica, ok? Então, entendam, ele normaliza o tônus. E, a partir daí, ele aumenta a força contrátil do períneo e a força contrátil dos músculos da faixa abdominal. Mas não porque eles estavam fracos, porque eles estavam hiperativados. É importante que vocês entendam essa diferença. E por último, gente, olha que interessante, ele melhora as funções sexuais, ok? Porque fora do assoalho pélvico, a gente tem o períneo, né? O períneo é ligado às nossas funções sexuais e fisiológicas, micção e defecação. Logo, se nós temos um congestionamento pelo aumento da pressão hidrostática ali na camada profunda dos músculos do assoalho pélvico, o que vai acontecer? A irrigação dessa região não funciona bem. E para que a gente tenha uma boa função sexual, tanto homens como mulheres, precisamos de um aporte circulatório no nosso períneo. Nos grandes lábios, né, no Monte de Vênus, no clitóris, em todos os nossos em todos os nossos sistemas ligados à função sexual. Ok? E por último,
O que a gente vai trazer de agregar, né, no conceito hipopressivo? Mulheres com disminorreias, mulheres com endometrioses, tá? A gente vai ter uma melhora das cólicas. A gente sabe que a endometriose não tem cura, ok? Então a gente sabe também que normaliza, porém, mulheres endometrióticas têm um aumento da pressão intraabdominal de forma crônica. Existe endométrio espalhado ali pelo peritônio, ok? E o que o hipopressivo faz? Ele retira o endométrio do abdômen? Não, ele não causa patologia, mas ele normaliza a pressão intraabdominal. Show, pessoal? Ficou claro, né? O objetivo, o que faz o hipopressivo e quais são os benefícios do hipopressivo? Entenderam por quê? Aí eu pergunto para vocês, teve uma pergunta inicial na nossa aula extremamente interessante. Qual a diferença do meu conceito hipopressivo, do nosso, né, para os outros, né, das blogueiras por aí? Foi essa a pergunta. Então, acho que nessa aula ficou bem claro qual é a principal diferença do meu conceito e a seriedade do meu conceito com relação aos outros, ok? Então, agora a gente vai para a nossa aula prática, porém, vou pedir para vocês ficarem até o final da aula, porque agora eu vou pedir licença para vocês, para que a gente possa apresentar o curso ao vivo e online pelo Zoom. Lembrando que hoje a gente vai ter um desconto mega especial de R$300 para quem fizer a compra hoje, para esse curso que vai rolar ao vivo e online pelo Zoom. E não saiam da aula, porque daqui a pouco tem prática, eu tô com a Sandrinha aqui, certo? Então, olha só. A metodologia hipopressiva já formou mais de 8.000 profissionais. É uma metodologia hipopressiva e sou eu, pessoalmente, quem ministra esse curso para vocês. Show? Turma especial, hein? 18 e 19 de maio, ao vivo e online pelo Zoom. Condições especiais somente por hoje. Formação completa, hein, galera? Em 4 níveis. São 2 dias de curso ao vivo comigo, pelo Zoom. 2 módulos extras gravados de aprofundamento, 5 bônus especiais, 40 horas de certificado. Único curso e método com qualidade JC Cursos, Janaína Cintas Cursos, minha empresa. No módulo 1, primeiro dia de curso ao vivo, você vai aprender respiração, diafragma, pressão intraabdominal, tônus das fibras musculares da faixa abdominal, os músculos do abdômen, relação diafragmática, períneo, assoalho pélvico, biomecânica dos músculos do assoalho pélvico e o que é a pressão intraabdominal. E muito mais no dia 2, que é o segundo dia do curso. Conceito hipopressivo, benefícios do método, contraindicações e cuidados, metodologia hipopressiva emagrece, será, hein? Diástase, como tratar as puérperas, diástases não fisiológicas, avaliações, práticas e muito mais. Terceiro módulo é online gravado, onde você vai aprender o nosso segredinho, tá? A base científica da nossa metodologia, que é a desativação da série muscular na terapia hands-on e hands-off, além de exercícios de fortalecimento da faixa abdominal sem aumento da pia. Módulo 4, exclusivo para gestantes e puérperas. Mudanças hormonais da gestação. Você vai aprender todo o ciclo da gestação, tá? E como tratar as nossas puérperas. Primeiro, como prepará-las para o parto e depois, como tratar as diástases na puérpera. A experiência ao vivo na segurança da sua casa que o Zoom oferece. Após o curso, além disso, você terá a gravação de todo o conteúdo disponível na íntegra por 60 dias. Prazo exclusivo estendido para essa turma, para você ver e rever quantas vezes quiser o curso. 40 horas de certificado, beleza? Além dos bônus e materiais complementares. E mais os bônus que fazem deste curso o mais completo possível sobre hipopressivo para profissionais. O kit de marketing para você divulgar o seu trabalho nas redes sociais, grupo secreto para alunos com esclarecimento de dúvidas comigo e o prazo estendido de 60 dias para você ver e rever quantas vezes quiser, exclusivo para essa turma. Então, bora lá, pessoal, vamos falar de valores? A formação da metodologia hipopressiva comigo, de forma presencial, sai R$ 1.497. A online, R$ 997. O que totalizaria um total de R$ 2.494. Porém, entendendo as dificuldades do momento, esse curso está saindo por R$ 997. Mas
eu e minha equipe estudamos um valor para que fosse possível ao máximo de pessoas oferecer aos seus alunos ou pacientes os benefícios da metodologia hipopressiva. Então, as condições especiais apenas para hoje é esse curso saindo por R$ 697 ou 12 vezes de R$ 69,56. Mais o curso online extra de liberação visceral, com mais 8 horas de certificado com acesso online imediato. E para os 20 primeiros, um encontro presencial comigo em São Paulo no dia 30 de novembro. Encontro presencial comigo no dia 30 de novembro, aqui em São Paulo. Então, pessoal, prontos aí, vou liberar o link. Lembrando que são somente os 20 primeiros que terão direito a esse encontro presencial comigo. Bora lá, Pri? Bora. bit.ly/mhjana bit.ly/mhjana, site liberado para que você possa correr e fazer sua inscrição agora. Show, galera! Bater o print? Vou colocar aqui agora para vocês. Vou deixar salvo aqui na nossa aula, tá bom? O link, porque a gente vai seguir agora com a nossa aula prática, ok? Alguma dúvida com relação ao que foi explanado agora? Eu posso ir para a aula prática. Valor em euros. Olha só, você entra lá nesse site que o próprio hospedeiro, né, do curso, né, que é a Hotmart, já vai te dar o preço em euros, tá? Basta selecionar a moeda do país que você está comprando. Sandra, no canto superior, quando você clicar no link, você muda a bandeira. Por exemplo, tá a bandeirinha do Brasil lá. Então você coloca a bandeira do país que você estiver e automaticamente calcula, tá bom? É isso, tá? A gente já ministra esse curso. E a gente fixou aqui, né, Jana? Tá fixado aí no chat de mensagens para vocês. E a gente ministra esse curso para pessoas Itália, Portugal, Suíça, Alemanha, tem muita gente que Holanda, né? Tem muita gente que faz a metodologia hipopressiva de forma online, ao vivo. Eu posso garantir para vocês que depois de 2 anos de pandemia ou 3 anos de pandemia, a gente pegou a mão. Toda essa transmissão é feita através de 2 câmeras, microfone, com aluno, com paciente, tá bom? Então, galera, a partir de agora, está aberto para vocês esse link para vocês comprarem. Lembrando que as vagas são limitadas, ok? Porque existe um limite na plataforma, tá? Para que eu possa ministrar um bom curso para vocês. E crianças, deliciem-se com esses 300 reais de desconto. Não é sempre, certo? É a última vez. Espanha, tem muita gente da Espanha que faz o curso, tá? Então, olha só. É a última vez que vocês vão conseguir comprar a formação completa do meu hipopressivo por R$ 697. Beleza? Então, olha só, as contraindicações. Então, quem é hipertenso pode fazer o curso, pode ministrar o curso, não tem como fazer somente o módulo puérperas, ok? Porque você precisa dominar o conceito hipopressivo antes. Né? Como que você vai aprender a dar aula de pilates para gestante se você não sabe dar aula de pilates? Entenderam? Então, assim, são os 4 módulos que você precisa fazer. Tem muito material que a gente vai discutir, muita prática para ser feita no curso, tá, gente? Então, olha só, sábado e domingo. Jana, não posso assistir o curso sábado e domingo, já tenho um compromisso, mas eu quero garantir esse preço, esse valor. O curso fica gravado por 60 dias, gente. E depois vocês têm todo o meu respaldo, tá? Dos grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. Carolzinha, o hipopressivo pode interferir positivamente no fluxo linfático demais. Não sei se vocês sabem, uma das funções do diafragma é melhorar a captação de linfa. A nossa maior zona de captação de linfa está nas áreas de Lacune, no diafragma, que são áreas que se abrem, ok? Quando a gente está inspirando. Sim, são pequenas lacunas que se abrem no músculo diafragmático e que a gente capta tudo isso e manda para a nossa maior zona de captação de linfa. Então, o método, ele é um excelente drenador linfático. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Trabalho com idosos hipertensos. Tem um curso para essa clientela? Lise, tem sim. Uma especialização que você faz depois da formação básica.
ok? Então, primeiro você precisa fazer a formação básica, para depois você fazer a especialização para hipertenso. Mas obrigada pela pergunta, tá? Nós somos o único método do mundo de hipopressivos que temos uma metodologia específica para gerar todos esses benefícios para hipertenso. E os resultados são maravilhosos. Show? Então, bora lá para a nossa prática. Bom, quem não pode fazer aula hoje? O que não significa que não pode ser professor, não pode ministrar, não pode fazer o curso. Quem é hipertenso, né, gente? Conforme eu já falei anteriormente. Tá? Nós temos várias pressões no nosso corpo, que é a pressão arterial sistêmica, que é a pressão linfática, a pressão venosa, né? E as pressões intraabdominal, intratorácica, ou transtorácica e intracraniana. Mexer em qualquer uma dessas pressões altera essas pressões, que são as magmas, digamos assim, as magnas, digamos assim, ok? Magma é vulcão, né? Então, olha só, aqui são as pressões magnas, pressão arterial sistêmica. Então, a gente mexer na pressão intraabdominal pode ser, se nós não soubermos o que estamos a fazer, ok? Pode ser prejudicial para o nosso aluno. Lembrando que é contraindicação absoluta. Para quem toma beta-bloqueador, para quem só teve um pico de hipertensão na vida. E olha só, muita gente ficou hipertenso na pandemia e muita gente é hipertenso sem saber, ok? Arritmia. Quem tem arritmia, porém pode fazer exercício físico, bora fazer a aula. Para essa aula de hoje, nós não quem está gestando, ok? Não pode fazer. E nem puérperas. Por quê? Porque, de novo, é uma aula específica para gestantes e puérperas. Hoje eu vou dar uma aula aqui para pessoas que somente têm a pressão intraabdominal aumentada cronicamente. Show? Também não pode fazer aula quem tem síndrome de Crohn. Ok? Por quê? Porque a síndrome de Crohn, gente, é uma doença que afeta diretamente os tecidos do intestino, certo? Então, quem tem um intestino e que tem reverberação também para as articulações, então o custo-benefício de uma aula é muito alto para quem tem síndrome de Crohn, beleza? Bom, então, doenças inflamatórias intestinais, como síndrome do intestino irritável, se estiver fora da crise, pode fazer. Quem acabou de comer agora, toma cuidado. Se ficar nauseada, para de fazer a aula. Para quem tem distúrbio vasovagal ou síncope vasovagal, por favor, não faça a aula hoje. É mais uma contraindicação absoluta, beleza? E também pacientes que têm câncer, isso é extremamente importante. Jana, eu já retirei o câncer, tá? Eu estou em fase de remissão, tá? Simplesmente é o seguinte, não existe, tá? Não existe nenhuma pesquisa sobre exercícios hipercapneicos e o retorno do câncer. Então, por uma questão de prevenção aqui, por uma questão de excesso de zelo, quem não teve 5 anos ainda de remissão do câncer, não faça, ok? E quem está com febre, né, galera? Quem está com febre? Febre é um distúrbio, é um sintoma, é o sistema neurovegetativo falando assim pra gente, olha, cara, para porque eu estou precisando de um descanso. Então, quem está com febre, não é nada interessante a gente colocar esse indivíduo numa simpaticotonia, mesmo que controlada. Beleza? Tirando isso, fibromialgia, hipotensão, distúrbio emocional, né? Então, olha só, pode fazer e deve fazer o hipopressivo. Beleza? Muito bem. Bora lá para nossa prática. Então, vou chamar a Sandrinha aqui, tá? E a gente vai praticar um pouquinho. Antes de tudo, passa aqui para minha câmera, Pri. Eu vou pedir para vocês, gente,
para todo mundo que vai para a prática agora, tirar o tênis, tirar a meia, porque é preciso ser feito descalço. Porque a gente quer uma boa captação dos nossos captadores podais, a gente quer informações neurais dos captadores podais, ok? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, ok? E captarem como estão as interocepções de vocês. O que são as interocepções? Nós, mulheres, nós temos, todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres que prestam mais atenção, nós mulheres, nós temos as interocepções muito mais aguçadas, os homens também. Então fechem os olhos e captem como estão as vísceras de vocês, tá? Se vocês estão se sentindo inchadas, estufadas, se vocês estão com uma certa pressão dentro do abdômen, né? Captem essa sensação, fechem os olhos e me digam como está o sistema interno de vocês. Se vocês estão se sentindo pesadas, se vocês estão sentindo que o intestino não está bom, enfim, se vocês estão se sentindo com uma necessidade, uma respiração mais acelerada, né? Como é que vocês estão internamente? Captem essa sensação. Agora, abram os olhos e eu vou tirar o perímetro de cintura aqui da Sandrinha. Porque, queira ou não, é por isso que as pessoas vão procurar vocês para fazer o hipopressivo, tá bom? Então, tá ótimo. Então, olha só, aqui eu vou tirar a medida somente na cicatriz umbilical da Sandra, ok? Vou verificar de que a cinta não está torta no corpo dela. E não está. E aqui nós temos, ó, 80 centímetros de perímetro de cintura exato. Pegou, Pri? Nós vamos combinar 3 posturas. A Sandrinha vai fazer a postura em pé, tá? E é importante que vocês entendam algumas coisas. Vira pra cá, Sandra. Vocês vão fazer a postura em pé. Primeira questão. E olha a importância da gente aplicar o método por completo. Sandrinha, você vai fazer uma força para baixo, empurrando suas mãos para baixo, com a ativação do serrátil, beleza? Além disso, você vai fazer um afastamento aqui, ó, tá? Do tronco, para ganhar o quê? Amplitude no tronco. E isso corresponde a uma ativação excêntrica dos romboides, ok? Além disso, o tempo todo vocês vão fazer uma força afastando as cristas ilíacas das últimas costelas para aumentar a área sem subir ombros, Sandrinha, sem perder a ativação lá do serrátil. E vocês vão gerar o quê? Uma ligeira inclinação do centro gravitacional. Por quê? Porque eu quero uma simpaticotonia controlada, lembra? Então, toda vez que eu faço uma inclinação do centro gravitacional, primeiro, a gente tem uma relação entre o diafragma do pé, da sola do pé, o diafragma dos joelhos e do assoalho pélvico. Então, toda vez que eu trago o meu corpo para trás, façam isso comigo em casa. Vocês vão perceber que o assoalho pélvico relaxa e os joelhos também. Toda vez que você joga lá para frente, ó, você já gerou uma ativação do assoalho pélvico. Destravem os joelhos de vocês. Não fiquem... Então, estica lá de novo os joelhos. Ó, não quero isso. Eu quero um leve destrava aqui. Aê! E, gente, presta atenção, não é para ficar agachado. Muita gente fica assim, ó, quando eu vejo que está fazendo método. Não é isso. Simplesmente destrava os joelhos, ó. Isso. Beleza? No seu limite, obviamente, sem jogar muito centro gravitacional lá para frente. E cuidado para não fazer isso aqui, ó. Isso, jogar tanto lá para frente e ativar o psoas. E ativar o psoas, olha só. Não quero ninguém assim. Repita, leva o bumbum lá para frente, Sandra. Não, o bumbum. Aê! E anterioriza o centro gravitacional no seu limite. Ótimo. Nós temos algumas diferenciações aqui para outros métodos com relação às ativações de membros superiores, mas eu não vou passar aqui agora, porque isso aqui é o ouro da coisa, né, gente? A gente nunca sabe quem está assistindo a gente, né? Então é melhor deixar isso em segredo. Então a gente passa as ativações básicas, tá? Então olha só, vamos começar nessa postura, ok? A partir daí, vocês vão fazer o quê? Vira lá pra... Não precisa, Sandrinha, fica aí.
Eu tô aqui, a Sandrinha tá aqui, certo? Vocês vão fazer isso aqui, estender, rodar externamente, subir os braços, rodar internamente e agachar. Apoiar as mãos nas coxas, sempre com anteriorização do centro gravitacional, não esqueça. Então vou de novo, mãos para baixo, estendo, rodo externamente, trago até 90 graus, olha lá, rotação interna, flexão de cotovelo e paro aqui eu desço e apoio minhas mãos na coxa. É as costas, é a musculatura paravertebral que mantém a postura de vocês. Se eu tirar a mão, ó, eu tô aqui. Não quero ver ninguém reclamando que doeu o punho depois. Se doeu o punho é porque ficou aqui, tá, gente? E aí vocês não vão estar relaxando músculo antigravitacional nenhum. E nem agarra a coxa. É somente aqui, o apoio da mão. Beleza? Então bora lá, Sandrinha. Estende. Estende agora. Roda externamente, traz para 90 graus, flexão e já abaixa. Ótimo. Aqui, gente, posição neutra, tá? Então eu quero vocês com o tronco estendido, bumbum arrebitadinho. Show? E daqui a gente vai para a postura mais gostosa. A gente já desce. E desce como? Pode descansar, Sandra. A gente vai estar aqui. Vai mais próximo, né? Não, quero que você vá mais próximo. Quero que você descanse agora. Então a gente vai estar aqui, certo? Não esqueça de anteriorizar o centro gravitacional. Ok? Daqui, olha como eu vou evoluir para essa postura. Deslizo minhas mãos e desço para o chão. Tá? Vou dar uma aula segura para vocês. Vou dar alguns comandos. Faço. Vou estar aqui. Senta um pouquinho, Sandra, para você não ficar com o pé congelado. Desce e apoio no chão. Nesse momento, a minha mão é para abrir o chão aqui, ó. Minha ativação do serrátil é como se eu quisesse abrir o chão aqui. Já eu não consigo encostar minha mão no chão. A ideia não é alongar a posterior. A ideia é encostar a mão no chão e fazer a força. Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Eu vou dar alguns comandos para vocês. Inspire em 2 e solte em 4 tempos. Inspire em 2, gente, não é isso aqui, ó. Solta em 4. Não. A respiração é orgânica, é fluida. Inspire em 2 tempos. Solta em 4 tempos. Ok? Inspire em 2. Pelas narinas. Solta em 4. É só abrir a boca que o ar sai. Se a gente lembrar da mecânica respiratória, a gente sabe que a entrada e saída do ar ela é pressórica, com a atmosfera. Ok? Então é só isso. Abriu a boca para eliminar o ar, sem barulho, sem freno labial, nada disso. Inspira pelas narinas. Show? Além disso, eu vou dar o comando de apneia. O que significa apneia? Parar de respirar. Agora presta atenção nisso, crianças do meu Brasil e do mundo, que eu vi que tem gente da Espanha, Uruguai, Bolívia, enfim. E gratidão por isso. A apneia é sempre na expiração. Por quê? Porque o diafragma tem que estar em alta, relaxado. Porque senão o diafragma está embaixo, eu vou explodir o sistema. Eu quero diminuir a pressão intraabdominal, não aumentar. Ok? Então, apneias na expiração. A gente vai parar de respirar. Eu vou dar apneias de 3 a 5 segundos aqui para vocês, ok? Estou imaginando que ninguém pratica o método, tá? Alguns até praticam, mas vamos fazer uma aula com segurança, eu não sei quem está aí do outro lado. Bom, eu vou dar outro comando também. Inspira 2, solta em 4, apneia e sucção. Quando eu falo apneia, é só apneia, gente, é só parar de respirar. E quando eu falo sucção, aí sim vem a aspiração. Para de respirar primeiro, com o diafragma em alta, isso é fundamental, ok? E faço a sucção.
Importante demais, a sucção ela não é ativação do powerhouse, de core, de bracing, de nada disso. A aspiração ela é pressórica. E aí eu vou ensinar um truque para vocês, para quem ainda não sabe. Sandrinha sentadinha mesmo para ficar. Façam aqui comigo, crianças. Inspire, pode ser sem ativação nenhuma, só a apneia mesmo e a sucção. Inspire em 2. Já agradecendo a Sandrinha, que veio de tão pertinho, que ela é minha vizinha aqui, né, Sandra? Aham. Sábado de manhã, para nos ajudar aqui na nossa aula. Gratidão sempre, Sam. Ela saiu ontem de casa para chegar aqui, que ela é praticamente vizinha. Então, olha só. São Paulo é muito pequeno, vocês sabem, né, gente? Então, todo mundo se tropeça o tempo todo. Do interior, né? Pertinho. 2 quarteirão só. Pertinho, 2 quarteirão. Então, olha só. A apneia, eu vou dar esse comando, ok? Inspira 2, façam comigo. Soltem 4, abriu a boca. Apneia, parou de respirar. Não, eles não sabem. Vamos de novo. Sorry. Inspira 2, pelo nariz, solta 4. 1, 2, 3, 4. Apneia. Fecha a boca e tampa a narina de vocês. Imagina que vocês estão se afogando e tenta respirar. Tenta respirar, puxa. Puxa o ar bem forte, vocês estão se afogando. Vocês estão se afogando, boca fechada. Ok. Saiu a sucção para um monte de vocês que não conseguiam fazer ainda. Tá? Quem precisar, gente, vai lá na lavanderia, na cestinha de prendedores, né? E pega um prendedor nasal. Você vai fazer aula somente com a respiração bucal. Melhor do que vocês ativarem o powerhouse. Ok? Mais uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês prestaram atenção nas interocepções e agora vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer um padrão cifótico. É confortável, né? Ficar assim. Quando a gente tá cansado, né? Sabadão, bora lá. Tá gostoso, né? Ok, vamos voltar à nossa postura normal e agora a gente vai começar a nossa aula. Então, são 3 posturas. Primeira, aqui. Segunda, aqui. E terceira, escorregamos para o chão. Tranquilo? Sandrinha se posiciona, faz a medição da diferença dos pés. Tudo isso vocês vão aprender na formação. Tem distâncias. Tem que ver com a Pri, peraí. Tem distâncias exatas para os pés, tá? Tá bom. Tá ótimo. Quem já fez a ativação, quem já fez o curso, a Rafa tá aqui falando, tá? É o seguinte, quem já fez o curso, galera, o curso é vivo. Vocês sabem que eu estudo bastante, graças a Deus. Então, assim, tem muita atualização no curso, tá? Então, quem já fez o curso e quer se atualizar, agora é a chance. R$ 697, tá bom? Vocês não vão achar mais por esse preço. Bora lá. Vamos começar a nossa aula. Vê se tá bom aí, porque não tá pegando os pés dela pra mim. Aí. Pode. Aí tá bom. Perfeito. Sandrinha, vem um pouquinho mais pra frente. Aí. Boa. Então, bora começar? Então, todo mundo em pé. Olha lá, Sandrinha. Tentem deixar os pés na altura dos quadris. Tentem já ativar, ok? O romboide excentricamente, certo? E já fazer uma força para empurrar as mãos para o chão. Anteriorize o centro gravitacional e bora começar? Inspira. Antes, gente, preciso avisar algumas coisas extremamente importantes para vocês. Que vocês precisam dizer para os alunos de vocês. Nos primeiros 3 a 5 minutos, vocês vão ter uma sensação de morte iminente. Um mal-estar mesmo. Que é o quê? É o sistema, tá? Que é um sistema de adaptação corporal. Lembra que eu falei de todas as pressões? Né? Então, o pericárdio está se adaptando a trabalhar sem tanto oxigênio. Então, vai acontecer de você ver bolinha, de você achar que não vai aguentar. Isso nos primeiros 3 a 5 minutos. A partir daí, vocês começam a sentir dores, até próximo
dos 5 minutos até o 12º minuto aproximadamente, vocês vão sentir muita dor. Tá? Aonde? Aonde vocês merecem, eu costumo brincar. Aonde vocês têm hiperativações musculares, vocês vão sentir dor, tá? Não saiam da postura, tá? Não saiam da postura sem receber o nosso banho de endorfinas, ok? Que é quando? A partir do 12º minuto. Tá? 12º minuto vem as endorfinas, a gente para de sentir dor e aí vem a entropia, que é a tremelicação, que é extremamente normal. Beleza? Então bora lá, gente. Vamos começar. Postura todo mundo, vocês já sabem o que vai acontecer, estou antecipando para vocês, para ninguém ficar desesperado, achar que vai morrer. Não existe nenhum caso, pelo menos o meu hipopressivo, que matou ninguém, então bora lá. Força na peruca e quem quer moleza vai pro crossfit. Bora. Inspira. 1, 2. Não fechem os olhos e olhem para frente. Solta. 1, 2, 3 e 4. Puérpera módulo 4. Essa aula não é para puérperas. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Apneia. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Apneia. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Apneia. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Apneia. Anteriorizem o centro gravitacional. Não esqueçam do romboide ativado. Posição neutra na coluna. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Inspira. 1, 2. Solta. 1, 2, 3 e 4. Apneia. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2.
solta, 1, 2, 3 e 4. Eu sei que vocês estão vendo bolinha. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia. Eu sei que vocês estão com mal-estar, vendo bolinha, que os pés estão gelados, a mão também, é absolutamente normal. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia, todo mundo suga e vamos mexer os braços. Sugado, lembra? Suga, suga, rotação externa, sobe. Bora, Sandrinha. E abaixou pro Napoleão. Inspira, 1, 2, solta, 1, rebita bumbum, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia. 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia. Não descarreguem o peso nos punhos. Força na musculatura posterior do tronco para manter a postura. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Deixa tremelicar, a apneia. Isso é a entropia funcionando. E tá doendo agora, eu sei. Não saiam da postura com dor. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2, solta, 1, 2, 3 e 4.
Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. A apneia. Segura. Transfiram o peso para frente. Mãos e pés estão gelados, é normal. Não fechem os olhos. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia. Segura. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. A apneia, presta atenção, todo mundo suga, escorrega os braços e vai descendo para o chão. Empurra o chão. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Apneia. Muita gente já está recebendo a endorfina e a serotonina aí, as dores já estão dissipando. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Inspira, 1, 2. Solta, 1, 2, 3 e 4. Presta atenção, criança. Todo mundo suga, não levantem. Desmanchem abaixando, flexionando o joelho e se joguem ao lado até se recuperar. Tira o pé do chão gelado. Muito bem. Não levantem antes de se recuperar. Não levantem com tontura. Ok? Levantem quando acharem que estão vivos. Quando descobrirem que não morreram. Muito bem, a Sandrinha está viva, graças a Deus. Põe a blusa. Desculpa. Então, olha só, gente. Antes de eu finalizar aqui explicando muita coisa que aconteceu com vocês e tirar todas as dúvidas de vocês, vamos tirar o perímetro da cintura de vocês de novo? Espero que esteja todo mundo vivo, que ninguém levantou até agora e veio teclar nada, morri, não sei o que, papapá. Enquanto isso, eu vou responder a Ju, tá? O módulo 3 e 4 é de vocês para sempre, tá bom? Com direito a todas as atualizações. Só fica por 60 dias por ser ao vivo, né, Janine?
os módulos presenciais, 1 e 2 que são ao vivo, ficam 60 dias, porque assim, gente, o curso está sempre sendo atualizado, né? Está saindo muita pesquisa a respeito da pressão intra-arterial, então a gente tem que estar atualizando. Pressão o que eu falei? Arterial. Pressão intraabdominal. Então, olha só, gente, deixa eu arrumar aqui a faixa da Sandrinha. Peraí que eu sempre me enrolo com essa faixa, só um minuto. Eu tenho que me certificar que a faixa está reta atrás. E olha só. Em 12 minutinhos de aula, que não é... Eu tô com meu dedo aqui atrás, tá, gente? Como eu tava no começo. Em 12 minutos de aula, a Sandrinha diminuiu 1,5 cm. Ela tá com 78,5 com folga aqui que ela tá respirando, certo? As aulas são 28 minutos. Então, olha só, ela perderia mais, tá? Sam, obrigada, e se esquenta agora. Meia, que tá bem frio. E agora, gente, vocês mediram? Mediram? Lombar doeu muito. Não, voltou. Lombar doeu muito, você merece. Cada um, né, que comendou a lombar, Julinha, você merece. Né? Dissipação, entropia ali na região. Senti pés e mãos, nariz congelados, mas quase no final. Senti um calor aconchegante na face e nos pés. Minhas mãos ainda estão frias. Normal, Fátima. Pessoal, travou aqui a minha câmera. Eu quero agradecer a presença de todos. Espero encontrar alguns de vocês aqui em São Paulo e alguns de vocês já na formação semana que vem, hein? Dias 18 e 19 de maio. Um beijo grande. Muito gratificante também a gente escutar dos nossos pacientes que eles vieram buscar um fechamento da diástase, mas que conseguiram mais do que isso. Super indico. Ela é uma pessoa ímpar. Eu falo que a Jana é um potão de conhecimento e amor pelo que ela faz. Transbordante. Os nossos pacientes começaram a ter uma melhora muito mais rápida, muito mais pontual e fomos muito mais assertivos no tratamento. É uma metodologia que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Ao praticar o método, me dei conta de quanto ele realmente seja eficaz, porque é um método que trabalha globalmente, então não apenas através de técnicas de aspiração, mas sim faz um trabalho de entropia, de reprogramação cortical. E a satisfação também de usar uma metodologia tão eficaz, uma metodologia que traz para os meus alunos uma melhor qualidade de vida. Então, é um trabalho com a metodologia muito feliz, muito satisfeita com os resultados. E ver os meus alunos também satisfeitos é uma grande alegria. Foi assim, extremamente importante e foi enriquecedor na minha carreira. A minha agenda já não, assim, quase não tem vagas. Comecei a praticar, depois que eu fiz o curso, eu pratiquei mesmo, e os benefícios foram excelentes. É uma outra vida. Eu indico. Eu só tenho a agradecer e reforço que a minha agenda está muito mais cotada. Experiência única, porque a Jana é uma profissional que fez dar um up na minha formação. Eu não sei mais onde dói, se é nesse